Ah, Sim. agora sim, eu vou contar para todo mundo que talvez comece a assistir, né? Vai ver o vídeo gravado. Nós tivemos vários problemas aqui, tanto que estamos começando aqui às 8h42. Ficamos até agora tentando entrar. Aparentemente está com algum problema na internet a cabo aqui de São José, que a gente estava pelo Wi-Fi. Tanto que nós desconectamos dos Wi-Fi e entramos pela rede do celular para fazer. É uma dica que uma amiga nossa, a Cris, que acabou de entrar, tinha dado, eu cabeçudo não fiz antes, e olha que coisa, né? Então parece que aqui É, eu São também José dos estava Campos está com conectado. problema de internet. Enfim, deixa eu fazer algumas apresentações aqui antes, né? Aqui estamos começando o terceiro bloco dessa série de lives sobre psiquismo humano e diferentes olhares sobre isso. O primeiro bloco teve 3 lives com foco em alimentação. O segundo bloco foi um olhar bem amplo, com vários aspectos. Tivemos mágica, trabalho voluntário, ciência, gêneros. Foi bem rico. E agora começamos esse terceiro bloco, que se divide em 2 partes, onde nós vamos aprofundar em alguns sistemas tradicionais. Hoje estamos aqui com o Reiner Pozo, que é fisioterapeuta, acupunturista, estudioso do taoísmo e de tantas outras coisas. Aí ele pode falar mais, daqui a pouco eu abro para ele, para falar a visão taoísta do psiquismo humano. A semana que vem ele volta aqui com a gente, esperamos que aí a gente já está mais escolado, que vai ser mais rápida, vamos começar no horário. Falar sobre o psiquismo humano na medicina tradicional chinesa. Depois, a próxima semana é dia 2, não teremos. Aí voltamos no dia 9, com o psiquismo humano na filosofia indiana. Para fechar essa primeira parte do terceiro bloco, Ayurveda e psiquismo humano. Para falar da filosofia indiana, teremos o mestre Zé Rangel, que é professor de yoga, estudioso da cultura védica, da filosofia indiana, enfim, um monte de coisas. E a Rita, que vai falar de Ayurveda, já esteve falando sobre alimentação no Ayurveda e eu fiz uma live com ela sobre os paralelos fora desse ciclo, né, de psiquismo humano, sobre os paralelos da medicina tradicional chinesa e o Ayurveda. Bom, Reino. Todas as lives estão disponíveis aqui no IGTV, para quem quiser assistir, e eu estou começando a disponibilizar aos poucos todas as lives que eu fiz, a convite de outras pessoas e convidando outras pessoas no meu canal do YouTube. Então, para quem prefere o formato tela grande e tal, outro formato, estão todas lá, estou disponibilizando aos poucos, não tem todas ainda. Boa noite, Reina. Finalmente. Boa noite a todos. Até que enfim conseguimos, né, uma conexão. Foi suado, hein? Não, faz parte. Tem muitas lives rolando ao mesmo tempo. Eu acho que isso aí dá uma atrapalhada na conexão. Né? Tá ouvindo legal aí? Sim, tá ótimo. As pessoas que estão nos assistindo, né? Não Tá. sei se está tudo bem, aparentemente sim. Comentem se vocês estão conseguindo ver, acompanhar ao vivo, que é importante porque a gente teve muita dificuldade, demoramos 40 minutos para conseguir entrar. Tá tendo um delay entre a voz e a imagem. Sim, Então não mas sei vamos até fazer. quando a qualidade da conexão vai ser legal, entendeu? Mas legal, vamos começar. Vamos Antes de lá. mais nada, eu queria parabenizá-lo por esse projeto, né? A gente conversa tanto e de colocar a visão do psiquismo humano sob várias óticas. Isso é muito auspicioso, muito interessante. Parabéns. E é um desafio, porque se juntar várias cabeças com filosofias e modos de pensar diferentes, né, em relação à mente humana, é muito interessante. Só você mesmo para fazer uma conexão dessa. Uma Eu e a conexão minha desse cabeça, porte, né? né? É, acho que é bem uma característica minha, né? Isso de, além de tudo, né? Esqueci de falar, o Renner é um grande amigo, grande no sentido que ele é grande e grande no sentido que a amizade é grande também. E um grande parceiro também de trabalho, várias coisas. Assim, uma das suas características é você tentar agrupar coisas que aparentemente não têm conexão, mas que no fundo tem toda a conexão. E você tem a sacada de perceber essas coisas e reunir.
né? Isso é uma das habilidades do Shen, que é o que a gente vai falar hoje, né? Da consciência, E a semana de que vem também. organizar, de agrupar, de diferenciar. Quanto maior a maturidade da consciência, maior a conexão de você fazer agrupamentos e as separações de maneira sábia. Essa é a grande sacada. E você tem essa característica. Eu já conheço você de algum tempo, né, longa data. 3 anos. Isso aí é uma dos seus pontos fortes. Você tem essa característica. Então, parabéns por juntar essas mentes, né, de diversas linhagens para a gente poder estar falando um pouquinho. Legal. Bom, vamos lá. E o que você tem para contar da gente da visão taoísta sobre o psiquismo humano? Cara, a visão taoísta, assim, dentre as filosofias, eu acho que é a mais... Assim, o taoísmo ele tem uma característica de ser óbvio. Simplicidade e aquilo que é óbvio, mas nem por ser óbvio deixa de ser uma coisa mágica e bonita. O que é a mente humana na filosofia taoísta? Vamos começar por aí. Tem um termo chinês, chama-se Ziran. Z-I-R-A-N. Ziran, se você for traduzir isso, você pode traduzir como naturalidade, naturalmente. É aquilo que flui de forma natural, de acordo com os pulsos da natureza. Né? Isso é Ziran. A mente, como a nossa fisiologia, como a natureza, como todos os seres que compõem a nossa realidade, são Ziran. As estações do ano, os pulsos do dia e da noite, os ciclos da lua, do sol, das estrelas, tudo é Ziran. Né? E é muito interessante que o ocidental ele tem uma desconexão. Se você, isso eu tenho até prática no consultório. Você pergunta para um ocidental assim, me dê um exemplo de natureza. Instantaneamente ele aponta para fora da janela e mostra uma mangueira que eu tenho lá do lado de fora. Ninguém fala assim, exemplo de natureza, eu. Então isso mostra uma desconexão do ser humano, né, com as questões da natureza. Eu falo ocidental, mas hoje no Oriente também rola essa desconexão. Sim, né? Que historicamente o Ocidente se descolou dessa tradição. Antes, né? E é uma coisa que eu costumo falar que é interessante, né? É o próprio conceito de divindade que o próprio homem criou, tem que lembrar isso, né? É uma divindade externa, que está à parte da natureza. Sim. E aí ele cria essa divindade e busca ser a imagem e semelhança dessa divindade que está à parte da natureza e governa a natureza. Enquanto a divindade nas culturas tradicionais indianas, no Vedanta, no taoísmo, e aí o Ayurveda, a medicina tradicional chinesa, no xamanismo, falaremos do xamanismo no último bloco, a divindade está na natureza. Ou seja, ela está em nós e no que nos cerca. Somos partes integrantes dessa divindade e da natureza, nem melhores nem piores. Só tudo a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso já mostra o próprio conceito de divindade ocidental, essa desconexão. E o caminho, lógico, ele cria uma divindade que é o que ele busca ser. Né? Não é que ele cria uma divindade e tenta ser igual a ela. Ele cria a divindade justamente para se diferenciar. Enquanto todos esses caminhos são caminho de volta, né? Daí o termo religião, de religar, que é uma das possíveis traduções para o termo yoga. E o quanto, né? Eu tenho estudado muito, né? Yoga, xamanismo, várias vertentes. Assim, quanto mais eu estudo de xamanismo e mais dessas vertentes tradicionais, agora eu estou estudando hermetismo por orientação da Ana Teresa, né, que é mestre de Reiki aqui em São José. Algumas pessoas devem conhecê-la. O quanto o taoísmo é o xamanismo. Né? Ele nasce do xamanismo, nesse sentido de estar profundamente ligado aos ciclos da natureza. Total.
O taoísmo, bom, são os pulsos de Yin e Yang, né? Mas deixa eu retornar um pouco. O que você falou foi muito interessante, da questão da divindade distanciada, diferenciada da natureza humana, e você falou um termo no sentido de controle, de ter uma abordagem de controlar a mente, de controlar o ser humano. Cara, isso é muito louco, porque isso aí é uma desconexão total. Veja bem, se a nossa mente, eu estou falando que a nossa mente é a natureza, nós somos natureza, e a natureza segue o seu pulso, ela segue o pulso natural do tal, sem julgamento, sem certo nem errado. Não adianta você olhar para uma nuvem negra e falar, você está errada. Não, você não deveria estar aí. O dia deveria ser sol. É a mesma coisa a mente humana. Se você acorda num dia que não está legal, a nossa tendência natural é querer ou afastar isso, ou julgar isso, ou mudar isso, toma um Rivotril, toma alguma coisa, para tentar mudar uma característica que é natural, faz parte da naturalidade. Nem sempre você vai acordar feliz e bem. Você vai ter pulsos yin, que é mais para baixo, mais depressivo, mais triste, mais introspectivo, e você vai ter o pulso do yang, onde você vai estar mais feliz, mais alegre, mais aberto, né, para fazer as coisas, movimentar, ação, função. E você tem que aprender a observar os pulsos da natureza, e somente é a natureza, a partir do momento que você reconhece isso muda tudo. Muda tudo. Né? Porque muitas vezes a pessoa vai tomar uma atitude um tanto quanto drástica. Pô, não acordei bem. O cara já toma um ansiolítico, toma algum remédio. Ele não dá um tempo de observar a mente dele e perceber que, assim, se agora não está muito legal, daqui a pouco vai ficar bom. Porque o yin se converte em yang e vice-versa. Então você tem que observar os pulsos da natureza. E é muito legal, tem outro termo em chinês, chama Li, L-I, que quer dizer os veios da jade. O que quer dizer isso? Que cada manifestação, estamos falando de mente, cada aspecto da mente, ele tem um padrão. Por exemplo, a consciência. Todos nós temos consciência, umas mais elevadas, outros não, nem tanto, mas todos que têm consciência, uma é diferente da outra. Mas você consegue entender que tudo é consciência. Mas cada uma se manifesta de uma forma. Cada uma tem o seu li. Como se fosse a pedra do jade. Ela tem os veios, mas você pega 10 pedras, os veios não são iguais. Cada um tem o seu padrão de li. Da mesma forma, a nossa mente, cada consciência tem um padrão específico de li. E uma maneira de se manifestar de acordo com as leis da natureza. É bem profundo isso. Né? É muito profundo. Porque se você pega 10 pedras de jade com os mesmos riscos iguais, o que você vai falar? Pô, peraí, isso aí é artificial. Isso aí não é verdadeiro, é fake. Né? Não é natural. Então, essa naturalidade, a naturalidade da manifestação, cada um é um li. É uma maneira única, uma combinação única de yin e yang. E isso você pode transpor para a mente. Né? Sim, esse é um aspecto bem de base do taoísmo. Você está falando, eu estou achando ótimo, porque, bom, sou psiquiatra, né? E assim, o pressuposto que se tem hoje, né? Isso acontece muito no consultório, é do controle. As pessoas buscam uma estabilidade, uma constância, o que é vendido, ser feliz o tempo todo, ou estar do mesmo jeito o tempo todo, indo muito contra esses fluxos naturais, respeitar essa natureza, que é a posição justamente que a gente tenta controlar tudo. Aceitar a natureza e fazer parte da natureza é isso. As coisas vão oscilar, vão ter pulsos, vão ter ritmos, vão ter movimentos. Eu estou entrando na semana que vem. Alternância entre o yin e o yang, o excesso e o vazio. Né, o máximo que vira seu oposto. Estou falando das leis do Tao, né? Nós estamos vivos também. Nós somos seres vivos, animais, estamos sujeitos às intempéries. Então, as
pessoas buscam, não, mas eu não quero sentir isso, eu não quero sentir aquilo, eu quero ficar assim o tempo todo, e aí toma remédio, busca isso, e aí às vezes as pessoas acham, né, que o remédio tira a humanidade, eu tenho ouvido muito, não, mas eu quero tomar remédio e não quero deixar de sentir, eu acho ótimo. Agora tem o outro lado, as pessoas tomam o remédio e falam, mas eu estou sentindo isso, o remédio não está fazendo bem. Não, é isso mesmo, o remédio não tira a sua humanidade, pelo contrário, as oscilações, os fluxos, a aceitação disso é muito importante. E a gente vive numa sociedade que busca, o Fordismo é isso, né? Fazer uma linha de produção onde tudo sai igual, muito parecido, que é o que você falou da pedra de jade. Não, Enquanto isso a natureza, não é cada, cada árvore, sendo da mesma espécie, é diferente da outra. Bom, cada ser humano, cada bicho, quem tem bicho sabe, cachorro que é irmãos, cada um é de um jeito. E por aí vai. Quer dizer, isso é a riqueza, não é o problema, é a solução. A questão é como conviver com isso. Sim. E as trocas que se fazem, que também vem mais riqueza. Então, isso na filosofia taoísta é chamada de Li, que são os veios da Jade, é uma analogia, né, aos veios da Jade, que nunca são iguais. A mente também, não tem como você colocar um padrão. É sempre assim. Isso é um absurdo, porque a partir do momento que você tenta controlar a natureza, e lembrando que nossa mente é natureza, você automaticamente está indo contra o tal. Quando você vai contra o tal, você tem um desgaste energético que vai bater lá na essência do rim. Todos os taoístas, acupunturistas sabem o que eu estou falando. Vai bater no rim, porque isso demanda um desgaste de energia. Você está indo contra a maré. A maré está indo para um lado, você está querendo empurrar forçosamente para o outro. Uma hora essa corda arrebenta. Entendeu? E aí a questão da aceitação, né? Quer dizer, de se colocar como parte integrante. É como eu brinco, né? Aí eu vou fazer um paralelo fazer um spoiler com a filosofia indiana, né? Isso daí que você está falando eu chamo de Dharma e Karma. O Dharma seria você seguir o fluxo. Dharma, para quem sabe, né, vem do sânscrito, é seguir o propósito, ou seja, é você se encaixar no fluxo de um rio. E eu brinco que o karma seria como ir contra esse rio, você tentar nadar contra a maré. E aí você falou muito bem, você vai desgastar a sua energia. E aonde é que você vai chegar? Aí você vai falar, esse rio está contra mim? Não, você que está contra o rio. Sim. Mas aí eu vou deixar para falar mais, aprofundar mais na filosofia indiana, que é super legal. Mas é impressionante os paralelos, né? E quando a gente aceita os fluxos, consegue ler, o que isso tem a ver com psiquismo? Tem tudo a ver, é a posição que você se coloca. Como o olhar que se tem para a vida de subjugar, de controlar, de forçar, que é o muito olhar ocidental, ou o olhar oriental antigo, tradicional, milenar, que era o ocidental também das culturas primitivas, né, indígenas, aborígenes, de sentir, de ver, olha, a nuvem está vindo para lá, em vez de brigar com a nuvem, que não vai adiantar nada, falar ela não devia estar lá, perguntar por que ela está lá e o que eu faço com o fato dela estar lá. É melhor eu plantar ou eu colher, ou eu esperar? Sim. Aí você está seguindo o fluxo do tal. Esse é o fluxo. Exatamente. O meu mestre é o Edgar, né? O Edgar é meu mestre de medicina chinesa. Ele ensina para a gente o seguinte. A compreensão da mente ela passa por 3 processos. Primeiro, você entender, é justamente isso que a gente está falando aqui. Entender que a mente é a natureza. A mente é Ziran e a mente segue um fluxo muito individual de manifestação, né? Mas segue o fluxo maior do tal. Muito bem. Esse é um primeiro passo, você se conscientizar disso. Segundo passo, você aceitar isso. E aceitar não quer dizer concordar. Aceitar é você, de repente, entender que um dia você pode acordar mal-humorado e isso faz parte do processo, sim. Você não precisa de uma ferramenta nem querer controlar isso. Você acordar puto, ou acordar feliz, ou acordar seja lá de que forma for. Você aceitar isso, mesmo que você não goste.
porra, não tô legal, não gostaria de estar assim. Não é uma atitude muito sábia, mas você aceitar isso, você entender que isso é possível de acontecer na sua mente, já é aceitação. O terceiro passo, que é a transmutação do yin e do yang, ou vice-versa, é meio que mágico. Quando você entende o processo, quando você aceita que, seja lá o que for acontecer, é possível de acontecer, né? Porque a natureza segue o seu próprio fluxo, independente de você querer ou não, independente de você querer controlar ou não, aceitar ou não, tanto faz. Ela vai, se vai chover, você querendo ou não, entendeu? Você aceitar isso, o próximo passo, que é a transmutação, é meio que automática. Olha como muda a visão taoísta em relação a mim. Isso é muito bonito, né? Quando a gente fala de transmutação, de alquimia, alquimia interna, o próprio símbolo, né, o tal, ele mostra a alquimia, a transmutação, algo virando outro algo, o yin virando yang e o yang virando yin, e o fluxo contínuo disso. A transmutação Sim. acontece no universo à nossa volta. Eu vou fazer um spoiler, né? Cristiane Zavati, que esteve aqui com a gente em algumas lives, estará de novo falando sobre espiritualidade no último bloco, né, que é esse, mas na segunda parte, e o psiquismo humano. Está fazendo uma série de lives no INPE, que é o Ciência Transformando Vidas, vale a pena. Ela fez uma live agora com Marcelo Gleiser, semana passada. E, de novo, né, fantástico. Que 95% do nosso universo é matéria e energia escura. 1/3 é a matéria escura, 2/3 é matéria escura, ou seja, aquilo que a gente não consegue captar nem com os instrumentos que criamos. A gente só sabe que está lá porque tem algo estranho. 5% do nosso universo é manifesto para nós. Ou seja, se isso não é transmutação, eu não sei o que é transmutação. Né? E é o yin e o yang, né? O obscuro, o potencial gerando o manifesto. E aí, olhando para o universo dessa forma, lógico que isso é o que a gente tem condições de captar, os nossos instrumentos, tanto nosso corpo quanto os que a gente cria. Quer dizer, o yin é 95%, é uma potência tremenda, e o manifesto são 5% para a gente. Sim. Por que eu estou falando isso? O Sol, como que ele gera esse calor e essa energia? Através da transmutação, da alquimia, que no caso se chama fusão nuclear. O átomo de hidrogênio gera hélio. Então, a física está se aproximando muito disso hoje, muito com base na física quântica, na física, na cosmologia, na astrofísica e tantas outras abordagens, né? E o que isso tem a ver com a gente? E aí eu brinco que, né, eu também pratiquei Aikido durante muitos anos, quase 20 anos. Agora eu parei, com umas pessoas aí me cobrando, e eu falo, né, falei até para a Andréa Maciel, que está nos vendo aqui, que já esteve comigo em lives, eu já fui convidado dela também em lives, vale a pena, estão todas disponíveis. Falando que o Aikido provavelmente é a mais taoísta das artes marciais japonesas. E o que é a ideia do Aikido? É essa transmutação. Você conseguir fazer essa alquimia. A pessoa chega com Yang, que é um ataque agressivo, e você recebe com Yin, com amor. E aí, a hora que ele chega no máximo do Yang dele, ele esvazia e vira Yin. Aí você começa a virar Yang, e aquilo tem uma harmonia brutal. Tanto que aqui é a harmonia, o amor, caminho do amor, da harmonia. E é exatamente isso. Quer dizer, o que isso tem a ver com o psiquismo humano? É o como você se coloca frente à situação. Você pode escolher brigar contra a história do rio, né? De contra o rio, de contra o Tao e contra o Dharma, o fluxo. Ou você pode se colocar numa postura mais passiva, mais observadora e menos de ação. A nossa cultura hoje tem muito isso da interferência, de querer agir. Observar não é visto como potência, não é visto como escolha, é visto como impotência. Isso eu já falei antes. Só o agir é visto como potência, como ação no mundo. E ver para onde aquilo está querendo ir, para onde aquilo está querendo caminhar. E como velejar, né? Eu quero velejar para aquele lado, mas o vento está soprando para aquele lado. Bom, como que eu uso isso a meu favor?
Posso ficar parado, remar, gastar energia, ou fluir. É disso que estamos falando. Isso é uma mudança de perspectiva de olhar. Ou seja, tem tudo a ver de posicionamento perante a vida. Tem várias linhas, desde uma mais física, que é o Aikido, até uma mais teórica, né? O taoísmo, o Xing, que o Reiner também estudou pra caramba. Não sei se você vai falar alguma coisa aí nessa linha hoje. O Xing é a base. Tem alguns textos, alguns compêndios, né, alguns livros sagrados na filosofia taoísta, Jing. O termo Jing quer dizer é um texto sagrado, é um livro importante, sabe? Um compêndio importante. O I Ching, ele é a raiz, é aquela coisa mais profunda que fundamenta e dá base de sustentação para o tronco. O tronco da árvore é o Tao Te Ching, né? Então, nós temos na base do taoísmo o I Ching, o tronco que vai levar a seiva para a copa da árvore, é um outro livro importante, né? O Tao Te Ching, que é de Lao Tzu, né? O Lao Tse. E isso é a base de vários livros importantes, como o Tratado do Imperador Amarelo, por exemplo. É um livro da copa da árvore. O Huan Di Neijing. É a live da semana que vem, medicina tradicional chinesa. Então, o I Ching, ou I Ching, ele é a base tanto do taoísmo quanto do confucionismo. O Confúcio foi um dos maiores estudiosos do I Ching, né? Tem até uma história que no leito de morte dele, ele fala para os seus discípulos, ele deu aula há muitos anos, né? Que se ele tivesse mais 30 anos de vida, ele iria dedicá-los ao estudo profundo do I Ching, que ele não tinha concluído ainda. E foi o cara que mais escreveu. Tem as 10 asas de Confúcio, 10 livros, 10 I Chings, né? 10 livros, textos clássicos sobre o I Ching. Então tem muita sabedoria, né, em todas essas artes. E o I Ching está por trás, ele é a raiz. Então, quando você vai pensar em qualquer arte taoísta, medicina chinesa, feng shui, feng shui, né, astrologia, a parte filosófica, todas as artes taoístas, o Qigong, Tai Chi Chuan, você tem que remontar lá para a raiz, cara. A raiz é o I Ching, entendeu? Até E isso que eu falei vem lá do I Ching. A nossa mente é a natureza. E como natureza, ela segue os pulsos da naturalidade do tal. Então você tem lá princípio, abertura, harmonia, retidão. É o ciclo. O dia começa às 6 da manhã, tem o auge meio-dia, o yin começa a prevalecer sobre o yang depois das 6 da tarde, meia-noite é o auge do yin. E começa tudo de novo. A mente segue esse pulso. Quando você começa a entender e enxergar isso, sem julgar, sem querer controlar isso, você começa a adquirir uma certa confiança na sua mente e em você. Porque você começa intrinsecamente a entender que se a mente é a natureza ela não maltrata a si própria. Não tem nada errado na natureza. Ela nunca vai fazer mal para si própria. Por mais que pareça absurdo, por mais que caia um raio e destrua lá a árvore. Tá certo, faz parte. Isso é um hexagrama do I Ching. Chama-se comoção. Tem momentos da vida em que a gente vai passar por comoção. Vai ter trovão. São os processos de transição, de mudança, faz parte. A crise. Faz parte. Né? O problema é que as pessoas... Tem uma estabilidade aqui, vai ter outra estabilidade aqui. Para isso precisa ter um movimento. Né? E o tal movimento. Então, a crise é muito mal vista. A Cris, né, comentou da questão da oportunidade. Sim, qual o aprendizado, qual a oportunidade, para onde eu estou indo? É que as pessoas tendem a querer estabilidade. E o Air falou exatamente disso. Né? Ele falou aqui do ser feliz o tempo todo é uma questão de marketing. Mas estabilidade, e aí eu vou usar da física de novo, é entropia zero. A vida é a manutenção de uma alta entropia, de uma alta desorganização.
estabilidade é morte, zerou, você entrou em equilíbrio pleno do sistema. Tanto que eu até, né, uma frase que me veio aí também das lives ali sobre vida, né, no universo, do Ciência Transformando Vidas, a astrobiologia estuda isso, a vida é a manutenção do desequilíbrio. Para nos mantermos vivos, a gente está mantendo um sistema em desequilíbrio. Sim. Com alta entropia, e a gente gera desequilíbrio no meio por isso. Então, respeitar os fluxos é tentar manter o equilíbrio no mínimo possível, ou seja, as coisas mais equilibradas. E essa é uma questão da natureza. A natureza ela se reequilibra o tempo todo, sozinha, com os ciclos, com os fluxos, com os movimentos. E isso é importante de se respeitar. E essas correntes ancestrais, por viverem muito da própria natureza, elas precisavam respeitar. Senão eles não sobreviveriam, teriam sobrevivido. Tá cortando muito o áudio. Tá cortando. O meu também, o seu também. Ó, a Andréa Maciel, que é do Terapia na Mesa, está pedindo para você comentar sobre as doenças mentais na visão taoísta. Excelente pergunta. Como é que é? Desculpa, cortou. A Andréa Maciel, que é uma colega nossa, né, do Terapia na Mesa, está pedindo para você comentar sobre as doenças mentais na visão taoísta. Bom, na visão taoísta, aí tem que entrar na medicina tradicional chinesa, né? Falar um pouco a semana do que vem. desequilíbrio. Semana que vem, né? Mas vou Sem comentar spoiler. um pouquinho. Fala, lógico. Bom, para começar assim, o aspecto psíquico é considerado uma substância vital. Ou seja, uma substância produzida, mantida, armazenada e nos órgãos principais. Isso muda tudo. Porque, veja bem, é como se fosse o sangue, é como se fosse um fluido corpóreo, é como se fosse energia. É uma substância vital que é produzida e armazenada a todo instante, né? Cada aspecto mental, ele tem uma origem, fisiológica dentro do sistema dos 5 movimentos na medicina chinesa, tá? Eu vou falar, assim, o que é o esperado e o que tiver a mais ou a menos é o patológico, que aqui no Ocidente simplesmente dão nomes para isso, mas não passa de desdobramentos dos desequilíbrios do Zhang Fu. Por exemplo, a madeira, que é o fígado e a vesícula biliar. O aspecto psíquico relativo à madeira é a alma etérea. Resumidamente, a alma etérea é a capacidade de ir e vir da mente no tempo e no espaço. Projeções, criatividades, prospecções, viabilizações, metas, objetivos, né? Tudo isso faz parte dessa função psíquica. Ou seja, uma pessoa que tem essa função psíquica regular, só que no momento está exacerbada, está com excesso, a pessoa vai uma projeção, que aqui no Ocidente é chamada de ansiedade. Ela fica projetada no tempo, no espaço, fora, em algum lugar, em alguma coisa, em alguma planilha. Ela está de uma maneira muito aguda, vinculada a essa função psíquica. Isso já é um desequilíbrio. Aí vão dar o nome de ansiedade, de TAG, de, sei lá, crise de mania, enfim. Aí você é melhor pessoa para falar do que eu das doenças ocidentais. Mas é um desdobramento de um desequilíbrio da alma etérea. Se essa mesma função ela está em hipoatividade, ela está fraca, a pessoa não consegue se planejar, não consegue se organizar, não tem metas, não tem o impulso vital de fazer um movimento, de fazer um curso, de comprar, de vender, de ir para o movimento. Então, dependendo da hipoatividade ou da hiperatividade, vão ser geradas as doenças classificadas no Ocidente, com vários nomes. Uma hipoatividade do fígado pode ser uma depressão, pode ser uma distimia, depende do nível, do grau, mas tudo parte do princípio básico da alma etérea alterada.
E um terapeuta de medicina chinesa, ele tem que equilibrar a madeira. Se está em excesso, ele vai diminuir esse movimento. Se está em falta, ele vai aumentar o movimento. Simples assim. E a mesma lógica acontece para todos os sistemas Zhang Fu, que a gente vai tratar semana que vem. Então, ó, falar um pouco das doenças seria mais assim. São os nomes ocidentais que são dados para as hiperatividades ou hipoatividades de cada sistema, levando-se em conta, tendo por base, a parte psicoemocional. É basicamente isso. Vou falar aí de uma outra leitura que, na verdade, é essa, né? Nessa visão, né, de desconexão com a natureza e reconexão com a natureza, as doenças mentais, como qualquer doença, na verdade, seriam reflexos dessa desconexão com a natureza. Total. Ou seja, você desconectou com a natureza, você vai adoecer. Você pode adoecer no nível físico, no nível fisiológico, energético, mental, emocional, vários. E vou brincar, depende da desconexão que você teve, da sua suscetibilidade e das características. Eu vou brincar, aí olhando pela medicina tradicional chinesa até, os nomes que nós damos no Ocidente, né, depressão, ansiedade, transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, seriam sintomas, não seriam doenças. Sim. Eles seriam sintomas. Sintomas. A doença está lá na desconexão. É isso que precisa ser tratado. Total. E como aqui no Ocidente a gente fica, por essa visão da medicina tradicional chinesa, ou do Ayurveda, ou das correntes tradicionais milenares, a gente fica tratando sintoma. Por isso que a gente nunca chega no núcleo. A psicoterapia seria uma forma de aprofundar isso. Não que não seja importante os sintomas. Na medicina tradicional chinesa a gente tem o princípio raiz e manifestação. Às vezes a manifestação está intensa, né, bem bial, e a gente precisa tratar a manifestação. Quando o sintoma está intenso, não tem dúvida que você vai dar remédio. Mas o que é que vai curar ou resolver aquele problema, considerando que a doença é um sintoma, né? Bom, a psicoterapia é um passo além, existem vários passos além. E a psicoterapia, em essência, é o quê? Agora, uma visão bonita da psicoterapia que eu acabei de formular aqui nessa conversa, né? Agora, enquanto eu falo. É a reconexão do indivíduo com ele mesmo. Ora, se o indivíduo é a natureza, portanto, a psicoterapia é a reconexão do indivíduo com a natureza. Sim. Porque os adoecimentos se dão da desconexão da pessoa com ela mesma. E, em essência, o que é ela mesma? A natureza. Falando nesses termos. Eu acho muito legal, é por aí mesmo. Então, basicamente, os aspectos psicoemocionais são produzidos e armazenados pelos órgãos. Isso é uma visão muito única da medicina chinesa, né? Eu acho muito bonito isso. Não sei se tem alguém do Ayurveda aí, mas no Ayurveda e nos sistemas indianos, eu tenho estudado muito, é um pouco diferente. É que eles não falam... que a medicina chinesa ela é diferente, né? Isso foi uma conversa até que foi dos paralelos entre a medicina tradicional chinesa e a Ayurveda, e entre eu e você também. Aí nós dois, não ao vivo. Sim. Enquanto a medicina chinesa ela pega mais a questão do corpo, né? Então ela especifica em órgãos, enquanto a Ayurveda ela se mantém mais íntegra nesse sentido, até nos aspectos de alimentação, de prática física, né? A medicina chinesa é muito identificada com a acupuntura. Estava conversando isso com a Andrea, como as pessoas não olham a questão da dieta como a questão da medicina chinesa, porque o que veio foi a acupuntura, que é um pedacinho dela, e a Ayurveda vem mais inteira. Então ela mantém essa questão da espiritualidade mais presente e ela não identifica dessa forma. O sistema, eu brinco, né? Que um organiza na vertical, o outro na horizontal. Então são perspectivas diferentes, olhares diferentes. Sim. Hoje eu atendi uma paciente que me veio à cabeça agora, e é uma paciente que está passando por um processo de autoconhecimento muito grande. É legal quando você vê a pessoa ela tomando consciência de si.
dos seus processos, do seu fluxo menstrual. Se É muito legal. apropriando de si mesmo, né? E ela... Da sua própria Oi? natureza. Da sua própria natureza, dos seus ritmos, Exatamente. aceitando, né? É, E ela entendendo que o fluxo menstrual segue o ciclo da Lua, o pulsar da Lua. É muito legal. E ela me falou um negócio hoje, que assim, ela não é da área, mas ela me falou, depois eu expliquei para ela o que estava rolando na vida dela. Veja bem, ela falou assim para mim. E ela tem um processo de ansiedade, que é uma projeção da alma etérea. Eu acabei de falar. A pessoa fica conectada em vários assuntos, em planilhas, em projetos, em coisas no futuro. E isso desgasta muita energia do fígado, que é o sistema que dá o aporte de energia para essa função psíquica. Muito bem. Só que quando ela fica muito conectada, como a nossa energia ela é limitada em quantidade, o fígado começa a ficar fraco. E ela entra num quadro de deficiência, o que gera dores de cabeça bem desagradáveis, né? Em região de vesícula biliar, fundo de olho. É bem chato isso. Daí ela falou para mim uma coisa muito legal, que ela percebeu que quando ela tá quase entrando num processo da energia parando e gerando dores, ela costuma fazer atividade física leve, uma caminhadinha, ou ela vai meditar. O que ela faz? Ela entra em contato com a alma corpórea, propriocepção, que é outro aspecto da mente, né? Que é uma substância também, uma substância vital, que é armazenada no pulmão. O pulmão é o contato consigo mesmo, né? São as práticas corporais. E é muito interessante, é o elemento metal. O metal controla a madeira, é um ciclo de controle, né? Ou seja, quando ela faz isso, ela consegue controlar o fígado que está em desequilíbrio. E as dores melhoram. Ela, sem saber de medicina chinesa, ela falou, pô, eu percebi que quando eu caminho, ou quando eu vou meditar, ou quando eu faço alguma conexão comigo e aperto um foda-se no trabalho, melhora, as dores melhoram, eu fico melhor. Olha que coisa interessantíssima. Eu expliquei justamente e o aí que ela está é fazendo. possível entender como que os chineses ou os indianos, as culturas ancestrais, milenares, tradicionais, chegaram nisso. Pro ocidental é muito difícil. Eu, né, fiz faculdade de medicina, eu sou médico, eu tomei contato com a acupuntura no terceiro ano da faculdade, mas como você falou, né, no começo, eu vejo as coisas, sei lá, nem eu sei como é que eu vejo as coisas. Acho que eu sou muito aberto, eu me permito impressionar pelas coisas e tirar minhas próprias conclusões, né? Me coloco numa posição mais mais passiva, mais observadora. Mas para os colegas era muito difícil entender. Não, mas isso não tem nada a ver. Ele vinha com a cabeça de ocidental. Não, porque isso não tem correlação nenhuma com nada, não faz sentido nenhum. Que o sistema chinês ele é holográfico, né? O todo está em todas as partes e todas as partes compõem o todo. Né? Holográfico nesse sentido. Os órgãos eles se espalham, é um sistema. Tanto que é errado identificar o fígado com o Zanfu, o Zan, né? Kan com o fígado. O fígado faz parte lá. Então, não é o mais importante, ele está lá no meio. Tem várias outras coisas. É um sistema energético. Como que eles chegaram nisso? Eles observavam o que? A natureza, os ritmos, os fluxos. E aí eles percebiam isso. Olha, quando a pessoa está com dor de cabeça assim, assim, assado, por causa desse motivo, ela faz uma atividade física, ela melhora. E é isso. Assim como a sua cliente observou. Foi assim que eles chegaram nisso. Só que é um mundo muito diferente. E a física fala isso hoje. Hoje, o mundo que a gente tem, os experimentos científicos, inclusive, a gente obtém resultados da nossa interferência no sistema. O quanto isso é válido? A física já tem claro que só o observador, sem interferir, já é uma interferência e já diferencia o resultado, já altera o resultado. Ou seja, por mais passiva que seja a observação, ela já induz o resultado. Imagina um resultado que vem de uma interferência ativa.
que são os trabalhos científicos que a gente tem hoje. A maioria. Tem estudos observacionais? Tem. Só que eles levam tempo, muito trabalho. E esses caras, eles tinham tempo. Esse conhecimento foi construído ao longo de séculos, milênios. Tanto que a medicina chinesa, bem estabelecida, ele está lá, o tal da física, sim, a André está falando, está lá pelo menos 5.000 anos, a Ayurveda 6.000 anos, os conhecimentos mais ancestrais, de qual talvez esses dois venham, vejam a live dos paralelos entre a medicina chinesa e a Ayurveda, eu falei isso, talvez 10.000 anos. Fora as culturas xamânicas, que são as culturas primitivas do homem integrado à natureza. Essas já são culturas que buscam resgatar o contato do homem com a natureza. Ou seja, já havia uma desconexão. Já estamos falando de cidades, da interferência no meio, na agricultura, na pecuária, e não de caça e coleta. Ou seja, já há uma desconexão e uma tentativa de um resgate para manter o equilíbrio. Porque na medida que a gente sai de um sistema que se equilibra automaticamente com a natureza, a gente já começa a tender ao desequilíbrio. E precisar agir ativamente para reequilibrar. Sim, sim. Já chegamos à conclusão que a mente, como os antigos taoístas sempre falavam, é natureza. É natureza. E como tal, é um grande equívoco você tentar controlar a mente, né? Tem uma mestra que vem eventualmente no Brasil, a mestra Eva Long. Ela ensina uma meditação em que você senta, ela fala assim, agora vocês vão sentar, vão respirar e vão observar o espetáculo da mente de vocês. Olha que coisa legal. Você dá um passinho atrás, você dá um passinho para trás e você vai observar o que passa na sua cabeça. Qual que é a visão aqui, normalmente, das pessoas que vão meditar? De controlar a mente. Não vou pensar. É justamente o contrário. Eu não paro de pensar. Eu falo, é isso mesmo. Observe a sua mente. Até comparo com uma estação de trem. Né? Se cada trem que passa você entra, o operador lá vai falar, não, tem que pôr mais trem, porque tá tendo passageiro. Se você deixa os trens passarem, o operador fala, olha, os trens estão vazios, vamos diminuindo. E aí começa a aumentar o espaço entre os trens, entre os fluxos de pensamento. Mas para isso você precisa entrar em contato, observar. Aí você vai ver coisas bonitas, você vai ver coisas feias, mas você não pode ter julgamento disso. Porque é só pensamentos. Você não é aquilo. Lembra? Você é a natureza. E na natureza não tem julgamento. Um leão vai lá, mata a gazela, não tem julgamento. É assim que funciona. Então você vai ver nuvens, trevas, trovões, e você vai ver arco-íris, sol, mar, sem julgamento. Simplesmente sente-se e assiste o espetáculo da sua mente. Essa meditação é fantástica. Porque você vai conhecer o que você tem na sua mente. Eu vou brincar com você. Eu não conheço outro jeito de meditar a não ser fazer isso. É fantástico. Né? Olhar para dentro. Deixar fluir. A Cris está lembrando aqui da questão que eu falei do método científico. Sim, a observação é o primeiro passo. Aliás, tivemos 2 lives, que na verdade foi uma de 2 horas, portanto são 2 vídeos fantásticos com o professor Marcelo Lopes, aposentado, engenheiro elétrico do INPE, sobre ciência e ismo humano. Vale a pena. Ele fala de como, historicamente, isso foi dissociado, né? O racional e o emocional, o intuitivo e o olhar lógico. A interferência no meio é a observação. Então vale a pena, né, quem quiser assistir, fantástico, várias indicações, que é o olhar mais ocidental. E acho que esse segundo bloco de lives foi bem o olhar ocidental. E aqui o Vu, o Mariani, Vu, não sei, enfim, se é Vu, se é Mariani, o que é, não sei se você conhece, fala, né, o ser humano tem tratado do corpo como ele trata a natureza. Sim, o corpo é a natureza. Então, portanto, Sim. Ele vai tratar, ele se considera além daquilo, né, soberano aquilo, mais do que aquilo, inclusive o próprio corpo. Ele tenta subjugar a mente, o corpo, tudo. Acaba sendo um processo muito violento de dominação, de controle, de força.
que é a Sim, sociedade que a gente vê hoje. sim. O ser humano, em geral, ele tem uma predileção pelo Yang. O Yang chama mais a atenção do ser humano. Yang é o que brilha, é o que é exposto, o que é visível. Yang é abundância de recurso. Você não vê nenhuma migração de pássaros. Ah, lá tem pouca comida, vamos para lá. Isso não existe. Vai para onde tem alimento, onde tem sol, onde tem abundância. Mas, para você permanecer sempre no Yang, é o fogo que a gente chama. Para você permanecer sempre no fogo, para que o fogo exista, ele precisa de madeira para queimar. Ou seja, o fogo consome. Uma pessoa que se mantém com essa visão de querer controlar, de sempre ganhar, de sempre ter tudo, de sempre estar no auge, no ápice, no pódio, ele vai consumir em algum nível, alguma parte do caminho dele aí. Alguma coisa está sendo consumida para que ele se mantenha nessa posição. Porque é uma posição antinatural. Entendeu? Não, a natureza não é assim. Tem horas que você está aqui em cima, tem horas que você está embaixo. E é muito maluco pensar nisso, né? Nessa predileção do Yang. Com a Cris, fizemos uma live sobre psiquismo e gênero, e a gente falou o quanto essa predileção ao Yang e a repressão do Yin na questão de gêneros gerou uma repressão do conteúdo feminino que se externalizou numa repressão à mulher, pela identificação do conteúdo feminino à mulher. Quem quiser entender melhor o que eu estou falando, assiste a live lá que está mais explicado. E a predileção pelo conteúdo masculino e o homem subjugando esse conteúdo feminino, inclusive a mulher, como consequência. E hoje a gente vê as mulheres buscando esse caminho do Yang também. Enquanto tanto os homens quanto as mulheres deveriam olhar mais para o Yin. E aí eu vou falar de novo aquilo que eu falei do nosso universo. Esse todo que nós fazemos parte, 95% dele é potência, é imanifesto, é Yin. 5% é manifestação. Olha onde a gente está olhando. Olha quanto a gente está perdendo com essa... ficando preso na manifestação, no Yang, né, no que chama atenção. Nosso áudio está cortando demais, Du. O seu também. As pessoas estão... tá rolando tranquilo aqui, pelo que o pessoal, aquela hora eu perguntei. Mas também já estamos chegando finalmente aqui, hein? Temos mais 7 minutos. O que você quer falar que você acha importante? Mariane Vu, minha amiga acupunturista, Raquel falou. Legal. Autoobservação, primeiro passo para fechar a ruptura existente no nosso ser com o mundo. A Cris está falando. Vários comentários aqui. E a Cris falando que ia falar exatamente isso na live sobre a valorização do conteúdo masculino. Ó, a Raquel, que tá bem pertinho de você, Raquel, a esposa do Reiner, tá falando que tá normal. A Cris tá lá em Cotia, tá falando que tá ok também. Então acho que somos só nós dois. Que bom. Então, o que mais você quer falar hoje? Lembrando, né, semana que vem, essa é a primeira desse terceiro ciclo, né, a primeira live, a visão taoísta do psiquismo humano. Semana que vem o Reiner está aqui de novo, falando sobre o psiquismo humano e a medicina tradicional chinesa, falando daí já dos ramos dessa árvore. Hoje estamos falando da raiz, né? Então vamos continuar nesse assunto. Depois, dar um espaço de uma semana, vamos ter filosofia indiana, com o mestre Zé Rangel, professor de yoga, discípulo Hare Krishna, estudioso de xamanismo, umbanda e várias coisas. Ele vai estar muito com a gente nas lives finais, falando de yoga, xamanismo e umbanda. E para fechar essa segunda parte desse terceiro bloco, essa primeira parte do terceiro bloco, Ayurveda e psiquismo humano. O que mais você tem para falar para a gente fechar isso aqui? Eu vou deixar uma mensagem no sentido de que a gente está passando por um período muito específico, né, da história do planeta. Então, a gente está no meio de uma pandemia, no meio de uma transição planetária, tem várias coisas ocorrendo. E assim, nós nos reconhecermos como parte, como sendo natureza, nem parte, como sendo a natureza, isso dá uma tranquilidade e
uma clareza de mente muito propícia para a gente poder trabalhar de uma maneira muito efetiva os nossos processos mal trabalhados ao longo de existências. A gente tem que estar com a consciência, com a mente clara, com clareza, de entender os processos, de fazer as reformas necessárias para que nós possamos ter a bagagem leve. A gente tem que ficar leve. A gente está saindo de uma terceira para a quarta dimensão, tem que ficar leve aqui. E reconhecer a mente como natureza é parte importantíssima desse processo. Porque se você tentar controlar isso, tentar de alguma maneira artificializar isso, você não vai ficar com a consciência clara, você não vai conseguir resolver os seus processos. E paciência. A gente está num processo de evolução como ser humano e o reconhecimento de que você é natureza e entender os pulsos da mente, começar a parar de julgar, a parar de querer controlar, de posições duras, né, consigo mesmo, é fundamental nesse processo de evolução. Então fica a dica. E é uma coisa tão gostosa, porque dá uma leveza. Você para de se cobrar, sabe? Quando você para de se cobrar, você não tem julgamento. Se você não tem julgamento, tá tudo certo. Não tem nada errado. Isso é uma maravilha. Você consegue trabalhar de uma maneira muito adequada os seus processos da vida, que estão mal resolvidos. Que é uma briga com um parente, com um chefe, sei lá, qualquer nível de desentendimento, de tretas que possam existir ao longo da tua jornada. Você precisa estar com a consciência clara, límpida, para poder discernir. Essa é a função do Shen, né? Discernir, catalogar, né? Julgar o que é necessário, as mudanças. É por aí. No mais, eu agradeço. Esse papo é um papo bem profundo, né? E é muito legal conversar com um psiquiatra sobre isso. A ideia é trazer para todo mundo um pouquinho das nossas conversas. Um pouquinho só. Não, e o legal de conversar com o Edu é que ele entende os vários níveis, né? Se é num nível mais orgânico e físico, vai precisar de um remédio, ele sabe o que usar. Se é num nível energético, mais sutil, ele sabe também. E se é num nível mais sutil ainda, ele também conhece. Então é um cara que transita entre os diversos níveis do ser. Isso é legal. Eu acho você uma pessoa diferenciada nesse sentido. E essa junção de pensamentos, de ideias, só vem a brilhantar isso, né? Parabéns. Obrigado. Tanto que as lives começam, né, com alimentação e vão se sutilizando cada vez mais. A própria divisão em blocos mostra um pouco isso, né? Esse bloco já é o bloco que entra na sutileza da sutileza. Para fechar com uma mensagem da Cris aqui, agradeço a todos, né, primeiro que ouviram, que estiveram aqui conosco. O pessoal está perguntando, as lives ficam todas disponíveis no IGTV, então quem não pegou do começo pode assistir lá, vai estar lá disponível. Semana que vem o Renner está conosco falando sobre medicina tradicional chinesa e vamos aprofundar nisso, que a gente começou hoje. E a Cris está falando que reconhecer que somos a manifestação da natureza, da consciência. Tá bom. Obrigado a todos. As lives são, a princípio, segunda às 8. Hoje atrasamos por problemas técnicos. Esperamos que a semana que vem, agora que a gente já sabe qual o caminho para... Né, seguimos o fluxo aqui, né? O Tal falou por aqui não, fomos por outro caminho. Então, obrigado, Reiner. Um grande abraço. Eu que agradeço. Até a semana. Valeu.